Opa, Alex Angeloni na área, tudo certo aí? Pai, eu ainda não melhorei da tosse. Melhorou, mas não sarei, né? Então, se der um negocinho aí no meio do vídeo aí, vocês me perdoem, porque não tem edição aqui não, vai na tora mesmo. E é um bate-papo, né? Então não dá pra gente ficar cortando, editando e tal. Mas enfim, vamos pra cima, né? E aí eu tava me recordando hoje cedo algumas coisas de como eram as gravações, tudo, né? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre os músicos, né? A qualidade dos músicos, tudo. Não sei, naquela época gravava-se em fita de 2 polegadas, né? Então colocava-se, tinha 24 canais para gravar e a fita dava para gravar ela em 3 rotações diferentes, 7,5, 15 e 30. Geralmente nos estúdios normalmente se gravava em 30. Quando eu tava no Mosh era tudo em 30. Mas porque diminui o chiado, melhora a qualidade do som e tudo. Só que lá na Copacabana tinha uma máquina de 2 polegadas, uma MCI, e ligado nela tinha um Dolby ligado em todos os canais da fita. Isso comprometia um pouquinho a qualidade do som, mas permitia que você gravasse numa rotação mais baixa, né? E, por exemplo, gravava-se muito em 15. Então, só para vocês terem uma ideia, quando você usava a fita em 30, você gravava no máximo 4 músicas por fita. E já rodando em 15, você chegava a gravar, dependendo do tempo da música, de 8 a 10 músicas, né? Então lá na Copacabana a gente tinha esse costume de gravar tudo em 15 na máquina de 2 polegadas, por conta do Dolby. Bom, aí o que acontece? Para você ser músico de estúdio, né, naquela época, deveria ser uma obrigação hoje também, mas não é mais assim, né? Para você fazer gravação, o sistema digital, o computador, ele te dá N possibilidades de você fazer o que você quiser, inclusive consertar andamento, afinação de nota, de solo, um monte de coisa que você não tinha como fazer na época, né? Você tinha que resolver ali e acabou. O que você registrasse, registrou. E os maestros levavam as músicas escritas mesmo, com muitas obrigações, solos, convenções, e dava na mão do músico, o músico tinha que resolver aquela música naquele momento, assim, e era assim que funcionava. Hoje você vai, grava, edita, toca fora do clique, depois põe tudo no grid, usa Elastic Audio, e hoje tem um monte de recurso para consertar isso, né? Mas na época não tinha. Então o músico tinha que ser de bom para cima da média. Não tinha meio termo, né? Então a peneira para o cara trabalhar em estúdio era bem forte. E o pessoal até falava, tem máfia, tem não sei o que, não é máfia. O cara tinha que ser bom, nem sempre o cara que tocava bem no show, num bar ou uma casa noturna, ele serviria para gravar no estúdio, porque é um ambiente frio, controlado, o cara tinha que tocar com fone, tinha que tocar preso no clique. Então era bem complicado, assim, para você ser um músico de estúdio. Então, eu me lembro de alguns, assim, os caras tinham, não é panela, mas tinha seu time, como banda, né? Tem mais afinidade, principalmente cozinha, né? Batera, baixo, guitarra e teclado. Sempre mais ou menos os caras gravavam mais ou menos os mesmos times. Algumas vezes misturava, mas basicamente era isso. Então, o pessoal sempre falava, máfia, máfia, mas não era bem assim, né? E, então vamos seguir aqui. Aí eu tava lembrando de um cara chamado Walter Barreto. Foi um dos primeiros caras que eu tive contato assim, vendo ele gravar de fato. Naquela época os discos sertanejos também tinham uma característica, eles gravavam muito polca, paraguaia, rasqueado, guarânia, né? Então exigia do músico um certo conhecimento específico desses ritmos, né? Que são bem difíceis de tocar, na verdade. Não é fácil, não. Você vai ver, tem caras que são muito bons tocando guitarra, violão, tudo, mas quando chega nesses ritmos aí, toma um couro, viu, cara? Eu conheço poucos caras que fazem bem isso aí.
Enfim, aí eu lembro que eu montei o estúdio, Walter Barreto vai gravar. Então coloquei o microfone, coloquei a stand de partitura, tudo. E aí o Walter chegou no estúdio e falou assim, me dá a ficha do tape para eu ver a ordem da gravação, né? Aí, outra coisa que também esqueci de falar, mas a gente tinha que fazer, né? Todas as músicas tinham que ter uma ficha dentro da fita pra gente saber o que tinha exatamente em qual canal e qual era o tempo que começava a música pra gente. Então a gente tinha que marcar o nome da música, o tempo que ela dava o start na fita, né? Então a música vai começar em 3 minutos e 40. A gente punha lá 3 minutos e 40. E tinha um label com todos os canais. E aí cada canal a gente ia marcando o que estava sendo gravado. Bumbo, caixa, chimbal, tons, baixo, prato, enfim. Era assim que a gente fazia. Aí ele pediu essas fichas, eu dei na mão dele as fichas, ele ordenou as partituras de acordo com o que estava a ordem das músicas no tape. E normal, pegou lá, sentou lá, falou assim pro técnico, né? Eu acho que inclusive esse foi o Paulo Juraso. O grande Paulo Juraso foi meu professor, um dos melhores engenheiros de áudio que eu já conheci, cara. Esse cara é espetacular, não só como profissional, mas como pessoa também. Eu vou falar mais dele depois um pouco. E aí, assim, pegou lá e falou assim, cara, dá a rec, só volta na última música. Como assim, cara, né? Sai gravando e foi. Beleza. Ele colocou as partituras na frente dele, rec na máquina. Na primeira música, ele saiu tocando, uma atrás da outra, só ia virando a partitura. Não parava, não errava, não tocava fora. Eu fiquei de cara de ver aquilo. Aí ele passou os 30 minutos lá da fita, né? Meia hora quase. Tocou 10 músicas na sequência. Voltou falando assim, dobrando. Foi lá, cara, em uma hora, esse cara gravou 10 músicas com dobra de violão. Ou seja, como se fosse 20 vezes. E nunca tinha escutado as músicas. Somente com a partitura. Ele sentou e anotou a partitura e o ritmo que era, essa é uma polca, essa é uma guarani, é isso, aquilo. Ele anotou, fez essas anotações. Foi exatamente as informações que ele precisava para tocar. Então, por isso que eu falo assim, eu já vi uns caras muito fera dentro do estúdio tocando e eu falo pros meninos, falo, cara, precisa comer bastante arroz e feijão, precisa melhorar, estudar, vamos para cima, vamos correr atrás. Não se contente em editar o seu instrumento no Pro Tools, cara, porque isso é fácil, né? O difícil é você olhar e falar assim, cara, isso aí eu fiz na unha, tocando de verdade, sem edição, né? Claro que a edição serve para aprimorar o trabalho como um todo, mas toma cuidado para não ficar engessado, né, cara? Porque a galera deixava muito engessado. Então, a minha dica para hoje seria estuda mais um pouco, toca mais um clique, tenta pensar que você só não tem outra chance para fazer aquela música. Isso vai melhorar demais o seu desenvolvimento, o seu raciocínio rápido, conhecimento, procurar saber de outros ritmos, enfim. Vai te ajudar bastante como músico de estúdio. Beleza? É isso aí, galera. Se vocês estiverem curtindo, cara, deixa um comentário aí, tudo. Tem umas pessoas mandando umas perguntas, eu já estou montando algumas pautas baseadas nessas perguntas. Então, se você quiser saber alguma coisa específica, vai anotando aí. Eu vou fazendo um apanhado e depois a gente vai fazendo um vídeo aí esclarecendo essas coisas. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu!